Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso estúdio Câmara. Vambora, hoje é sexta-feira. Ô, gente, é sexta-feira, dia 13, hein? 13 de fevereiro. E o tema de hoje é um sentimento que tem moldado comportamentos, decisões, relações sociais e até o desenho das cidades também. A gente vai falar da cultura do medo, já que hoje é sexta-feira 13, conta aí, do que você tem medo? Você sente medo de sair à noite? Você tem medo de passar pelo cemitério? Você tem medo de estacionar o carro na rua? De parar no farol vermelho? Ou então de ver uma moto se aproximando? Gente, isso é muito sério. Dados do Datafolha, divulgados em 2025, mostram que 8 em cada 10 brasileiros têm medo de assalto quando motos se aproximam. 64% dizem ter medo de sair de casa à noite. Segundo o Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva, 80% das mulheres brasileiras declaram sentir medo de sofrer violência quando se deslocam pela cidade. No estado de São Paulo, dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que em 2025 foram registrados 549.973 furtos, uma média de 63 por hora, praticamente um caso por minuto. Mas aí, diante desses números, surge uma pergunta essencial. A gente está vivendo uma realidade mais violenta ou a gente está aprendendo a viver permanentemente em estado de alerta? Hoje a gente fala do medo, então participe com a gente, conta aí do que você tem medo. Aproveitando que hoje é sexta-feira 13, tá com medo do quê? Vai passar embaixo da escada? Então, vai adiar os planos? Porque hoje é sexta-feira 13, tem uma cultura do medo também neste dia, né? Então, daqui a pouquinho a gente conversa com você, o WhatsApp tá na tela, já vai mandando a sua mensagem, nossos convidados já estão no estúdio e já a gente vai para o nosso tema central, mas agora a gente atualiza algumas informações do Legislativo para você. A Câmara de Campinas aprovou em segunda votação, durante a reunião ordinária da noite de ontem, 2 projetos de lei que tratam de ações afirmativas e mobilidade urbana no município. O primeiro amplia a reserva de vagas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos municipais. O projeto de lei complementar 133 de 2025 estabelece que 30% das vagas passem a ser destinadas a ações afirmativas, sendo 25% para pessoas pretas ou pardas, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. Já o segundo projeto, aprovado na noite de ontem por unanimidade, autoriza o uso de faixas exclusivas para ônibus por veículos que transportem pessoas com deficiência nas vias urbanas da cidade. Com a aprovação definitiva, os 2 textos, ou seja, os 2 projetos, seguem agora para a sanção do prefeito e posterior regulamentação antes de entrar em vigor. E também, na noite de ontem, a Câmara de Campinas oficializou, durante a reunião ordinária, a composição da Comissão Especial de Estudos, que vai analisar a implantação de uma fazenda de acolhimento municipal em Campinas. A iniciativa é de autoria do vereador Nelson Osseri, que integra o grupo ao lado dos vereadores Dr. Ianco, Vini Oliveira, Débora Palermo e Roberto Alves. A comissão vai avaliar a viabilidade de um espaço estruturado para concentrar em um único local diversos serviços públicos voltados ao atendimento de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Mais detalhes sobre tudo o que aconteceu na reunião ordinária da noite de ontem, você confere no Câmara Notícia ao meio-dia com Gabriel Castro. Agora a previsão do tempo para esse final de semana, feriado de carnaval. Vamos embora, olha aí, ó. Hoje, sexta-feira, sextamos, 31,20, previsão de temperatura para hoje. E a previsão do tempo é sol com aumento de nuvens, pancadas isoladas de chuva, tá, gente? À tarde e à noite. Para o sábado, nós temos aí sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado, noite com nuvens também, mas a previsão diz que não chove sábado, tá? A mínima 20, máxima 32. E no domingo também temos aí uma previsão de
sol entre nuvens, sem chuva, mínima 21, máxima 32 graus. Essa é a previsão do tempo para o nosso final de semana. E agora a gente vai falar do medo, vamos apresentar os nossos convidados. Queremos que você participe com a gente, porque o medo é uma das 7 emoções universais, né? Ao lado da alegria, tristeza, nojo, surpresa, raiva e desprezo. Ele é essencial para a sobrevivência. O problema é quando ele se torna desproporcional, irracional ou permanente. Quando deixa de proteger e passa a paralisar. Então, para conversar com a gente sobre esse tema tão presente na nossa rotina, hoje a gente recebe 2 especialistas. Quero dar as boas-vindas, né, ao Alexandre Campos, psicólogo clínico e organizacional, professor, né, gente? Olha só, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença, bom dia. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês hoje. A gente trabalhar com um tema que está sempre na nossa sociedade, né? Isso é muito bom. Feliz por estar Maravilha! aqui. Muito, o prazer é todo nosso. E para completar a nossa dupla de hoje, que forma aí o nosso time do Estúdio Câmara, a gente recebe com muita honra Vera Helena Castanho, psicóloga clínica organizacional. São 40 anos dedicados, aí mais de 40, né, ao desenvolvimento humano. Gente, que legal ter vocês com a gente. Obrigada. Muito bom dia, Vera, bem-vinda. Muito obrigada, Rúbia. É um grande prazer estar aqui ao lado do professor Campos, colega de muito tempo, e principalmente sobre um tema tão atual e tão importante, né, que está Exato. mobilizando tanto a população. Verdade, a gente precisa falar sobre ele, né? Tem gente que fala assim, eu não tenho medo. Gente, medo faz parte, né, do que somos. Então a gente já pergunta para o nosso professor Alexandre, do ponto de vista psicológico, né? Afinal, o que é o medo? Como é que a gente diferencia o medo que protege, né? Esse medo nosso do dia a dia que faz parte da natureza humana e aquele medo que paralisa, professor? Na verdade, como você já havia comentado, né, o medo ele está entre a primeira emoção básica que nos mantém, na verdade, vivos. Então, ele é essencial para a nossa sobrevivência. O problema é que quando isso começa a virar uma situação meio que patológica, ou seja, você começa a ter momentos que não necessariamente era uma situação de medo, mas você começa a ter um excesso de proteção, hipervigilância, e isso tende a travar você no dia a dia, né? Isso começa a não ser mais funcional. Então, às vezes você vai, por exemplo, vai dar uma aula ou você vai fazer uma atividade no seu serviço e você vê que você não está conseguindo sair por causa disso. Então, aí começa uma situação complicada. É importante a gente falar dessa cultura do medo, né, professor? E Vera também, porque o medo, ele é um conceito sociológico, se a gente for parar para analisar, mas como é que ele se manifesta, né, na subjetividade das pessoas? O medo, ele deixa de ser reação natural e passa a estruturar a forma com que a gente vive se a gente deixar que ele nos domine. É como o professor trouxe, ele passa a fazer parte do nosso dia a dia de uma maneira tão agressiva que a gente pode ter consequências, né? Como é que a gente lida com tudo isso, Vera? Então, é bem interessante, principalmente no dia de hoje, sexta-feira 13, Sim, né? aham. A gente já tem uma certa sensação de ameaça, né? Exato. E subjetivamente isso já está influenciando o nosso comportamento. Uhum. A gente se comporta a partir de subjetividades, como você muito bem disse, e eu tenho certeza que se a gente for comparar a sexta-feira 13 de anos atrás com a sexta-feira 13 de hoje, existe uma diferença imensa de índice, não Uhum. temos a menor dúvida, e isso a gente vê não só no público, mas a gente começa a perceber a partir de nós mesmos, Sim. nossos amigos, nossa família, e em clínica, o quanto isso está invadindo a subjetividade. O que é a subjetividade do medo, né? É a tal da cultura do medo, né? O Uhum. quanto que a gente entende que existe um estado mental, um estado de emoção que é incontrolável, que não depende do nosso raciocínio, não depende do nosso discernimento, e nos invade, como o professor disse, na hipervigilância, e isso começa a afetar os nossos pensamentos, Uhum. principalmente, e óbvio que isso tudo é somatizado,
né? Vai para a parte, o aspecto físico, biológico. A gente precisa da medicina juntamente para poder cuidar desse medo, dependendo do grau, né? E o quanto que este medo internalizado está atuando em nos detalhes da nossa vida, sabe? Define a qualidade da nossa vida, né, professor? Exatamente. E como clínica, como trabalho em clínica psicológica, a gente percebe o quanto o medo está ocupando uma proporção muito além do previsível, do natural e do saudável, né, do que é necessário. E afeta decisões, afeta os trabalhos, afeta os relacionamentos, afeta o sono. Não tem como não somatizarmos, né, e passarmos para as nossas relações sociais também. Bem delicada a situação, né, professor? Porque Muito. às vezes a gente fala, é só um medo. É. Mas vocês têm uma visão do medo ampliada e que me chama muita atenção, porque a gente precisa aprender a lidar com esse medo todo. Quando a gente fala de Sexta-feira 13, daqui a pouquinho a gente vai falar do medo de viver em uma cidade, de repente, né? Mas a Sim. gente falando de Sexta-feira 13 hoje, que eu acho que é bem pertinente, né? Uhum. A gente tem medo do que na Sexta-feira 13? Porque se a gente para analisar, medo do azar. O que é o azar? Né? É uma coisa que eu não sei. De repente, cada um tem uma visão sobre o que é isso. Mas, assim, medo do quê? O que acontece que a gente acredita em algo que a gente não vê e nós temos uma reação psicológica diante de uma incerteza e que acaba paralisando, porque, olha, a gente brinca aqui e tal, mas tem gente que tem um medo, mas é aquele medo mesmo que paralisa dessa questão de Sexta-feira 13. Sim. Como é que o senhor explica isso para a gente, professor? Então, isso é muito cultural, né? Acontece muito isso, e isso a gente normalmente traz de um convívio com a família, com os amigos, às vezes até no ambiente que você trabalha existe essa situação. E você fez uma colocação interessante, né? Medo do quê? Sim, do Né? quê? E essa é uma das primeiras perguntas que normalmente na psicoeducação, dentro de uma clínica, a gente, e não precisa ser só dentro de uma clínica, a pessoa pode fazer essa pergunta para si mesma, assim, mas eu estou com medo de quê? Parece ser uma situação assim, até meio simplória, mas esse tempo de parada para ela pensar é o tempo que, de repente, dá para ela se posicionar frente a uma situação que não é perigosa. Uau! Porque ela demora ela vai ter que rebuscar para entender. Por que eu tô com medo? E ela fica meio que assim, cara, não sei te dizer especificamente o que é. Ótimo, porque isso quebra um pouco a estrutura que está toda montada em cima de reforçar em cima da situação de um perigo. Mas que perigo? Dá tempo de fazer uma regulação, uma autorregulação, né? Até você pensar e entender o que você está com medo do quê? Né? Tipo, mas não, né? Não tenho medo. Igual tem gente que tem medo de andar ali no cemitério da saudade, principalmente agora, ano passado, que trocaram o muro como é que é? Aquelas cercas, né? E tal. E aí fica muito aparente. E tem gente que tem um medo lascado de cemitério, gente. É impressionante. Eu já vi gente que fala assim, não, faz uma volta muito grande para desviar do cemitério. Agora vem cá, você está com medo do cemitério por quê? Né? Do que você tem medo? O que vai acontecer aí? Em contrapartida, né, tem gente que o pessoal lá do Que Te Assombra que vai fazer passeio no cemitério vai fazer à noite. Isso mesmo. Então, agora vem cá, me chamou a atenção uma coisa, professor e Vera aqui. Esse pessoal que vai para o cemitério à noite, a gente está falando aqui Sexta-feira 13 de medo, tá, gente? Vamos descontrair um pouquinho. Eles têm medo ou eles enfrentam o medo? Porque, assim, eu não tenho medo, vai dar um frio na espinha, entendeu? Então, assim, qual é a diferença de sentir o medo, de ter o medo e de enfrentar o medo? Quando a gente fala, no caso aqui, a gente está ilustrando, né, com um passeio noturno no cemitério. Sim. Vamos lá, Vera, vamos lá, depois o professor completa. O ser humano é de uma complexidade incrível, né? Que a gente pode dizer até que é indescritível, mas não é. É completamente possível de ser estudado, de ser percebido, né? O quanto que isto é
criado, Uhum. ou isto vem da resistência psicológica da pessoa. Sim. Ela pode ter uma energia psicológica, uma força psicológica que veio da sua educação, veio do ambiente que cresceu, do ambiente em que vive, né? E aí vai passear, é divertido, né? Passear no cemitério, você concorda, né? Aham. Agora, quando a gente começa a pensar em que isso não é muito natural, isso não é muito frequente, isso não é Uhum. tão humano, né? Porque Uhum. ninguém gosta da morte, você concorda? Exato. E aí a gente começa a transferir e começar a compreender qual é a razão dessa alegria, desse desejo, dessa satisfação, Uhum. ou deste medo que pode se tornar pânico, concorda? Uhum. Que pode adoecer a pessoa, né? Sim. Então é aí que a gente entra exatamente em tentar compreender que mundo de vida esse ser humano se formou, cresceu, Uhum. que ambiente em que ele frequentava, quais eram os valores, quais eram os credos, né? Uhum. Então, isso tudo traz para nós um entendimento que o medo passa a ser compreendido objetivamente. Sai Exato. daquela subjetividade, daquele Sim. pensamento de mal-estar e que só atrapalha. Vivendo no mundo corporativo, passando um Uhum. pouco para o mundo que a gente vive tanto, né, que a gente frequenta, Sim. são medos invisíveis, Uhum. são medos de Perfeito. nomes. Você tem medo de um determinado nome, dependendo da função que exerce, ou dependendo Exato. das informações que guarda. O medo de perder o emprego por ações que para você são culturalmente normais, saudáveis, Uhum. naturais. E numa determinada cultura corporativa é algo que pressiona, que te ameaça e que você não percebe. E quando você percebe, pode ser tarde, Olha né? E aí só. o medo de perder emprego, aí vem o Uhum. medo da segurança da família, da própria segurança psicológica, né? É um tema, Rúbia, que é infindável. É É infindável verdade. e é único, é completamente singular. Veja, que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma contemporaneidade que o Bauman, se você me Sim, permite, a Por gente vai citar, favor. porque ele é Aham, muito sim. contemporâneo. Ele Uhum. faleceu há sim. pouco tempo e ele é muito um polonês, um sociólogo, né, que ele trabalhou esse medo da coletividade, né? Uhum. Como que pode o medo ser tão líquido? Então, o conceito nominal dele chamava-se a modernidade líquida, E sim, né? modernidade líquida. Então, Aham. e aí a gente passa para o amor líquido, ele tem outras obras Sim. com o amor líquido, o dinheiro líquido, e a Uhum. gente pode dizer que o medo também faz parte da modernidade líquida, né? Olha isso. Então a gente não percebe que nós estamos absorvendo e que esse medo vai se desfazendo na medida em que você vai preenchendo com outros medos. Aham. Né? É um encadeamento de medos ou de ideias que nos apavoram, que é ininterrupta, é contínua, né? Então isso é muito interessante a gente entender por que isto, por que que quando, nós éramos jovens, isso não existia nessa intensidade, né? Não, Verdade. existia o medo do leão na savana, por exemplo, Uhum. né? Sim. E existia o medo do ladrão, existia guarda noturno, não sei se muitos que Uhum. estão nos assistindo sabem o que significa, mas eram medos muito humanos, Sim. muito naturais, muito saudáveis, porque era o medo da preservação, não era Sim. esse medo ignorante, invisível. Mas é muito interessante a gente começar a abordar por que esse medo nesse tempo atual, né? Nós vimos pelo elevador discutindo que Uhum. política não se discute mais. Uhum. Concorda? Por quê? Porque na contemporaneidade, e não é Campinas, não é Brasil, é Uhum. globo, é um Uhum. mundo global, né? Exato. Veja qual foi a notícia de ontem à noite, a notícia de anteontem. Uhum. Aqui, lá do outro lado do mundo, a gente está em contato com, hoje em dia, o contato com o mundo do outro lado. Eu tenho um filho que mora no Paquistão, Aham. no Nepal, em Katmandu. Sim. Então, veja, existe medo lá? Óbvio que sim, Óbvio que sim. óbvio que sim, né? Mas o medo do quê? O medo que faz parte da cultura completamente desconhecida para nós. Mas o Uhum. medo é o mesmo, é humano, somos todos humanos, né? Então, isso é muito interessante da gente cuidar, porque a gente vai
quando precisa de um cuidado mais terapêutico, a gente vai na linguagem observando da onde vem este medo. A gente vai fazendo uma construção de um diálogo, de uma análise, digamos assim, que é o meu Sim. mundo, completamente no nosso objetivo, Uhum. mas que é estranho para o nosso paciente, né? Por que estranho? Por que que a Vera está perguntando isso? Por que que o Alexandre está falando sobre aquilo? E é um mundo muito extenso, muito Demais. complexo. E daí desaguam várias outras sutilezas patológicas, Uhum. entendeu? Aí torna-se uma patologia que às vezes é necessário a gente encaminhar para uma medicação, para um psiquiatra, Perfeito. entendeu? Quantas pessoas estão se medicando, né? E se automedicando. Olha, Vera, hoje eu tomei só um Rivotril porque eu não estava me sentindo. É assim, como se fosse um aperitivo, Exato, né? né? É. Agora é muito importante a gente entender por quê, né? Da onde vem hoje, né? Há 50 anos atrás, ou há 30, ou há 20 anos atrás, não era intenso assim. Exato. Existem razões, existem. A gente precisa estudar, e não é só na psicologia, acho que é em todas as ciências humanas, né? Inclusive nas ciências exatas também tem muita relação, né? Porque a ciência está evoluindo de uma forma avassaladora, incrível, né? Muito interessante você acompanhar também, da onde está se originando esta pandemia do medo, podemos dizer Uau, isso. verdade, verdade, né, professora? A gente vive com medo, se a gente parar para analisar, quantas vezes por dia a gente sente medo, não é? Sim, sim. Até pegando um gancho no que você havia comentado Uhum. e que a professora Vera descreveu muito bem, das pessoas que como é que tem pessoas que vão lá no Assim, passeio, lá no exato, cemitério, né, isso. e tem a situação do medo da morte, o medo do escuro, que é um S medo que é muito, hum, básico para a que nossa sobrevivência, né. exato. Você tem medo normalmente até de animais, peçonhentos, você Peçonhentos, já nasce com quantos esse. medos tem ali, Sim, né? sim. Mas a ideia de quando a pessoa vai, por exemplo, nesse exemplo que você deu, até o cemitério, normalmente ele está em comunidade. A Isso, mesma é comunidade que verdade, às vezes gera o medo, está lá junto. que gera o Isso, apoio o ali, né? apoio. E o que a Aham. gente chama, na linha que eu trabalho, de dessensibilização sistemática. O que que é isso, na verdade? Uhum. Eu vou te colocando próximo de uma situação de perigo aos poucos e com pessoas Uau! junto. Então, assim, aí você começa a perceber que nada aconteceu Uhum. especificamente. E isso está dentro, normalmente, de uma imagem que a gente faz, lógico, a morte é um ponto de interrogação para todas as sociedades, mas tem alguns tipos de cultura que entendem muito bem isso. Sim. Quando você não tem esse tipo de cultura com entendimento, cada um faz um ritual de passagem, isso é Uhum. interessante, mas a gente cria uma situação de o desconhecido. E o desconhecido, muitas vezes, nos traz essa insegurança. Uhum. Por isso que a ideia do questionamento, né, de por que que eu estou com medo, Sim. né, especificamente, mas agora eu estou com as pessoas juntas aqui comigo. Então, você começa a aliviar o seu sistema. Olha isso, gente, interessante demais e muito bem assertivo lá o pessoal do Que Te Assombra levar uma turma então, né, porque se ir Exatamente, sozinho não, né. exatamente. Então, sozinho não vou, mas de repente com uma turma, vamos, estamos Sim. aí todos no mesmo objetivo. E professor, essa questão, assim, é de enfrentar, né, porque vamos lá, vamos ser realista, dá um medinho. Mas qual que é a diferença do medinho e do medão e do medo mesmo? E enfrentamento, o que que acontece quando a gente tem o poder de enfrentamento e a gente enfrenta o medo? A gente volta a ter medo daquilo que a gente enfrentou, daquela situação, ou é um passo à frente nessa questão quando a gente fala de medo? Olha, a pergunta interessante. Pode sim voltar a esse medo mesmo você enfrentando. Sério? Pode numa situação, de repente, extrema, Aham. mas, alguns, psicólogos e neurocientistas estudam essa situação com relação, assim, a você
usando essa ideia de, aos poucos, ir próximo desse medo, Sim. você ficar mais forte e perceber que ele não é tão avassalador como você Perfeito. imaginava. Por isso que é muito interessante, por exemplo, se alguém está perto de você e sofre aí uma situação de pânico, há uma tendência das pessoas desvalorizarem o sentimento da pessoa que teve. Exato. Ou seja, não, fica tranquilo, não é nada. Aquilo não ajuda em nada. Fica calmo. Você usou essa palavra ficar calmo, você está meio que desvalorizando o medo dele, porque é muito específica para aquela pessoa. Então, o ideal seria você falar, olha, eu estou junto com você, né? O que você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar, mas não desvalorizar esse sentimento. E aí é lógico, se for um ataque de pânico, pode ser que não aconteça mais, mas se tiver vários, isso pode transformar num transtorno. E aí, assim, a psicoterapia junto, muitas vezes necessário com psiquiatra também, com remédios também, mas não impede, você não tem uma garantia, olha, nunca mais vai acontecer. Porque às vezes acontece uma situação que você não tem essa previsibilidade. Na verdade, a gente tem esse problema, né, Núbia? De tentando controlar tudo, e a gente não consegue controlar. O controle é algo que está na nossa cabeça, mas ele não existe, né? A gente conta algumas mentirinhas para nós mesmos para dizer, eu trocaria, na verdade, o controle por confiança. Você pode ter confiança em Deus. Sim. Ah, mas eu não tenho uma religião específica, mas você confia numa energia, num ser supremo. Isso na própria psicologia já trabalha-se muito isso, e isso é muito interessante. E confiar em você, né? Isso te ajuda muito, junto, lógico, com algumas técnicas que você pode aprender. Você está fazendo psicoterapia junto lá com o psicólogo, ele pode te ajudar também. Então, ele consegue perceber que, olha, acho que vai dar, eu vou ter algum problema específico com o meu medo. E ele consegue tentar gerenciar isso, mas, de novo, eu não consigo ter uma garantia nunca mais. Essa palavra nunca eu acho meio Não complicado. existe. Né? Tipo, nunca, né? Isso. Agora, vamos lá. A gente falou lá do medo, né? Do passeio noturno no cemitério e tal, do medo. Agora, esse medo que nos. Que convive com a gente no dia a dia, quando a gente vive em uma cidade grande, né? A gente fala cidade grande por quê? Porque geralmente cidade pequena, com poucos habitantes e tal, é mais tranquilo, as pessoas falam, é mais sossegada, é mais tranquilo. E uma cidade grande, a gente sabe que é natural, né? Que tem sim os dados reais de violência. E aí eu pergunto para a professora, para a Vera. Essa questão da gente ter medo de parar no sinal, da gente ter medo de sair à noite, a gente fica em hipervigilância constante porque você abre o portão da sua... Quer dizer, nem dentro da sua casa você pode ficar tranquilo, você não sabe o que vai acontecer. Então, de repente, eu tenho um cachorro, o cachorro late, pá, já estou hipervigilante, o que está acontecendo, né? Porque eu tenho a sensação de medo, mas medo do quê? Não sei. Alguma coisa pode acontecer, acender um alerta, o cachorro latiu. Como é viver dessa forma 24 horas por dia? Porque a gente vive assim, né? E essa sensação de hipervigilância que nós temos, ela acarreta em quê na nossa saúde mental? O que pode acontecer, né? Qual que é o sistema? O que acontece com nossa mente, com o nosso cérebro, as reações do nosso corpo quando a gente vive dessa forma? Então, a gente está vivendo um tempo de um medo coletivo, né? A gente pode entender que esta consciência coletiva do medo é geral, é total, né? E isso não aconteceu em vão. Né? Isso está acontecendo porque as informações estão extremamente aceleradas, a velocidade de toda e qualquer informação está completamente acelerada e nós viciados em tecnologia, né?
Então, a gente não consegue ficar um minuto aqui sentadinho, batendo papo, porque eu tenho que conferir. E nessas conferências, nessas nossas pesquisas de uma tecnologia, isso tudo está sendo absorvido muito mais do que a gente supõe, do que a gente tenha consciência da realidade. E quanto mais é repetida a informação, mais o medo se densifica. Olha Né? isso. Então, eu contamino o outro com o meu medo, eu não tenho a menor dúvida. E como lidar com isso? Né? Como eu vou viver em Campinas, que é uma metrópole, ou como eu vou viver em São Paulo, que é uma grande capital, e eu preciso viver. Que vida é essa que nós vamos levar? Que qualidade de vida é essa? O que eu penso que, muito antes de uma psicoterapia, muito antes de uma medicação, a gente precisa ter uma vida de qualidade que dependa de nós mesmos, né? E que eu possa contagiar nas pessoas no meu entorno, porque isso é uma questão coletiva, eu repito, é uma questão geral, né, da população, viver isso em família. Então, como fazer isto? Eu acho que as escolhas que a gente faz na vida, Rubna, né, professor? Acho que Sim. fazemos escolhas para tudo, e as escolhas que temos que fazer hoje em dia, e que são escolhas que precisam ser planejadas, não é mais uma escolha de ideal de vida, não. Nós precisamos, pela nossa sobrevivência, para manter a qualidade da nossa família, da nossa rede social, do nosso trabalho, nós precisamos ter o discernimento do que eu escolho assistir. Perfeito. Do que eu escolho ingerir, porque o meu pensamento está lá aberto para o que eu for ingerir, o que eu escolher assistir, né? Então, esses programas de violência, esses programas que sangram, né? Essas fake news, meu Deus do céu, que diremos das fake news, né? E nós precisamos estar completamente atentos e conscientes do que eu escolho assistir, do que eu escolho estudar, né? Tem gente que está estudando aí o Dia das Bruxas, né? É uma escolha, com mais riscos. Então, nós temos assim muitas alternativas saudáveis. Esporte. Eu acho que esporte, hoje em dia, é melhor que qualquer medicamento. Né? Eu sou corredora, né? Maratonista. É maravilhosa. Não, é paixão de vida e qualidade de vida, porque você contamina as pessoas na medida em que você está com essa energia, com esse positivismo, e não é ideal, não é apenas porque você gosta, não, é necessidade, é um plano de vida, a gente tem que ter planos de ação de uma vida vivida hoje. Né? Maravilha, muito Então, eu acho que isso é fundamental, o quanto a gente está educando. A palavra-chave é educação do pensamento, sabe? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Vocês, 2 professores, 2 pessoas maravilhosas, com uma experiência. Gente, é tão gostoso estar aqui. Eu acho que você de casa está sentindo isso. É tão bom conversar sobre situações que acontecem no nosso dia a dia. Hoje a gente está aqui falando de medo, e a Vera e o Alexandre trazendo para a gente exemplos, mostrando como é que a gente identifica. Isso é bom demais, principalmente agora que a gente está aí. Hoje é sexta-feira 13, analisa só o peso. Hoje é sexta-feira 13, sábado, domingo, feriado, depois quarta-feira de cinzas, aí vem quaresma, vem tudo isso. Então, assim, eu acho que foi um dia muito pertinente que a gente, e nem foi combinado, a gente escolheu para falar do medo hoje, né? E aí tem toda essa questão da perda do controle, e o Alexandre trouxe para a gente que a gente nem está a gente não está controlando nada, a gente acha que está, né? Agora, quando a gente fala do controle e do medo, se a gente vir para o mundo corporativo, como a Vera muito bem trouxe, Alexandre, essa questão de perder medo de perder emprego, medo do financeiro, medo de não ter o dinheiro para pagar o aluguel, vamos lá, aqui e agora, medo de repente vou sofrer um acidente e daí vou fazer o quê, né? Como é que eu vou sustentar minha família? Esse medo que acaba, acho que faz parte do dia a dia de todos nós, né? Aí eu paro e penso assim, esse é um medo que, de repente, a gente tem o medo de ter medo. Você consegue entender? Eu tenho medo de ter medo que eu possa sofrer um acidente. O que é isso? O medo de ter medo? Porque normalmente isso, né, Rúbia, você entra numa situação que você começa a perceber
que já não está ficando tão funcional a sua vida. Confortável, Não está né? mais confortável, você não dorme bem. Aham. Você normalmente, muitas pessoas, infelizmente, recorrem à bebida, Olha isso. recorrem à droga, ou é um workaholic que Uhum. trabalha muito Sem parar. como um processo para fugir do medo de ter o medo, porque ele não está conseguindo lá entender esse medo. Um dos exercícios que normalmente eu peço para os meus pacientes é ele escrever um pouco, Uau. sozinho. Na casa Uhum. dele, ele escrever. Escrever, caneta e papel, né, Caneta e papel na professor? mão, isso Não é mesmo, escrever caneta e aqui não, papel. gente, é Isso, caneta e papel, né? exatamente. Porque o Uhum. cérebro entende esse movimento mecânico da mão. Ele entende. E você faz grandes reflexões com isso. Nossa, escrevi isso. Né? E aí você começa a trazer uma identidade diferente. Você pode, de repente, estar puxando isso para uma situação real. E às vezes até você vai chorar, fica, pô, mas disso eu estou com medo? É, disso daí. Né? Eu passei no mundo corporativo, hoje eu atendo empresas, mas eu passei em situações Uhum. que é exatamente o exemplo que você falou. Se eu for mandado embora? Sim, o que vai ser de minha manhã? Tinha acabado de casar, a empresa Uhum. fechando, e aí, que vai virar? E aí você entra numa situação que a gente chama, às vezes, de catastrofização. Você pensa o pior cenário, Uhum. né? E é interessante quando você pensa, entre aspas, esse pior cenário, ter uma ajuda para você saber, tá, se acontecer isso, o que eu posso fazer? Você começa a listar algumas alternativas. Isso Uhum. parece ser meio mecânico, mas funciona muito, né? Sim. Porque põe de novo você a se questionar, mas será que eu vou ser mandado embora mesmo? Será que vai acontecer isso? Lógico que você não vai ficar frente a uma situação de desemprego tão suave, tão calmo, mas Claro. você consegue trabalhar numa situação onde você consegue tentar gerenciar, pelo menos, para não extrapolar, né? Uhum. Porque o que acontece? Uma ansiedade fora do normal é um medo distorcido. O medo é muito real, né? A ansiedade, você começa a criar cenários. Veja, a ansiedade é importante que nos move para você fazer determinadas coisas. Uhum. Mas você, quando começa a distorcer muito, você começa a ver medo onde não tem. Uhum. Olha só, gente, quanta informação, né? E essa questão de ter medo do medo é interessante, me chamou a atenção quando o professor fala, né? Se eu perco o emprego, aí como é que eu vou dar continuidade na minha vida? E aí você pensa assim, eu não posso pensar em perder o emprego, eu Isso, tenho medo de pensar no isso. medo. E aí é algo que que a gente precisa cuidar muito por conta da questão da ansiedade, né? E o medo ele pode se transformar em pânico, como o professor disse. Essa Uhum. questão da síndrome do pânico, né? Do pânico em si. Você pode explicar um pouquinho para a gente, Vera? Então, o pânico é o excesso de, a gente vai dizer, um medo, não é simplesmente um susto, É né? verdade. É um medo que já vem sendo estudado pela psicologia já há décadas, né? E que eu acho que o que se estudou não está mais suficiente, Olha né? isso. Aham. Porque nós estamos vivendo temporadas de vida completamente inusitadas, Uhum. né? E amedrontadoras. E eu acho que o pânico pode ser o pânico de uma barata Uhum. simbolizado pelo medo de morrer, né? Então, a gente pode entender que o nosso cérebro, o nosso pensamento vai tratando de se cuidar da forma que consegue, né? E esta forma é muito simbólica, né? Uhum. Então, o que é cuidar do pânico? Cuidar do pânico é você cuidar de um medo que ele, na realidade, não existe. Ele, na realidade, não é um objeto, né? Uhum. É Isso aí. apenas algo subjetivo, algo do pensamento criado. O cérebro humano é de uma criatividade que Exatamente. né? É uma criatividade que extrapola qualquer mundo possível criativo, né? Bom, nem vamos falar da inteligência artificial aqui, né? Não, Pelo amor de Deus, né? verdade. Senão a gente não termina hoje. Mas é uma criatividade que vai muito além do que qualquer outro ser humano, qualquer Uhum. outro profissional da saúde possa supor,
né? Sim. Então, a gente precisa cuidar com a medicina também, não é apenas a psicologia, eu acho que é importante, com a neurologia, isso tem muito a ver também Sim. com essa área que está sendo muito, muito cuidada, muito desenvolvida, né? A neurociência, que há pouco tempo atrás não se falava em neurociência na psicologia, não Exato. havia diálogo, né? Exatamente, Não é havia isso diálogo mesmo, me lembro. entre a Aham. medicina e o pensamento humano, porque era menos importante um ou outro, tanto faz, né? Então, isso tudo está sendo muito explorado, digamos Uhum. assim, para a gente tentar conter esta dor, que é uma dor profunda, inexplicável. Não tem como explicar, não tem como você contar, nem que seja para o melhor psicólogo do mundo, Uhum. para o melhor médico ou psiquiatra do mundo, não tem como você explicar. Então, a gente tem que tratar, a gente tem que buscar, e eu falo com muita serenidade, a cura, entendeu? Porque viver em pânico é viver para a morte. E eu estou falando morte de vida, porque Uhum. você começa a ter ações criativas para se proteger, como se fossem proteções, e não é, são completamente patológicas, né? Uhum. E eu mesma não percebo a minha ação, o meu comportamento. Eu preciso de outro que me balize, entende? Para que eu possa avançar numa cura. Então, tratava-se de medo de elevador, medo do mundo social, né? Uhum. Agorafobia, essas coisas de tudo. Hoje, isso tudo persiste, né? Uhum. Mas o medo do desconhecido, o medo do futuro, está se tornando algo completamente doentio. O ser humano está com a mente adoecida, Rubem. Infelizmente, o adoecimento é amplo e restrito, e eu não estou falando de novo, estou falando do globo terrestre, né? Uhum. A gente Exato. convive com outras culturas e a gente vê, são medos diferentes, medos que Uhum. dependem da cultura, mas o pânico existe. O pânico existe, né? Hum, então, tem um paciente que não passou num exame de motorista no mundo lá da Suécia, Uhum. Você imagine um brasileiro, né, que não se sentiu aprovado num exame simples para ele, ele é Sim. um motoqueiro nato, né. Uhum. Então, veja, o que que isso traz como? Pessoa estrangeira, pessoa que precisa manter uma identidade que não é da cultura, que não participa, e é o mundo real, isso acontece aqui dentro, você concorda, né? Nós somos um território absurdamente imenso, né? Sim. Então, as culturas também se diferenciam aqui. O que é o medo de quem vive, não vou entrar em política, mas de quem vive vizinho à Venezuela. Uhum. Você concorda? Né? Exatamente. Convivendo com os venezuelanos. O que é o medo de quem viveu no Rio Grande do Sul, o que viveu lá e quem não viveu e que cuida também Uhum. dessas pessoas, ou que está lá por alguma razão, ou que tem familiares lá. Então, É um assunto este muito medo é amplo, né? completamente geográfico, mas Uhum. um mapa mundi, e daqui a pouco Exato. será um mapa universal. Olha, é algo bem interessante. Quando, pensamos em trazer a cultura do medo, eu não imaginei que fosse algo tão assim, né, tão amplo, tão amplo. Se a gente for ficar falando do medo aqui, a gente vai ficar até o quê? O meio-dia, até 18 horas. Gente, como pode? Olha que interessante, é bom demais a gente conversar com pessoas que entendem, que vão ampliando a nossa visão. Eu sou apaixonada por isso aqui, sou suspeita para falar, mas isso aqui é bom demais. Vamos lá, 8h45, produção está avisando, o pessoal de casa também quer saber do medo. Então Ah, vamos conversar com o pessoal que está em casa. Vamos lá, produção? Pode colocar para a gente na tela, por favor? Ricardo Mendes Barão Geraldo, meus filhos só brincam dentro de casa, tenho medo de irem para a rua. Que adultos eles serão se crescerem achando que o mundo lá fora é um grande inimigo? Ô, Ricardo, bom dia. Vamos lá, professor, olha só a situação que o Ricardo expõe para a gente aqui. É uma pergunta muito interessante que é uma preocupação dos pais, porque tem uma ideia, às vezes, de superproteção Uhum, e não deixa sim. com que o filho enfrente frustrações. Sim. Eu acho que o grande ponto aqui isso até porque eu trabalho com alunos de diferentes faixas etárias e a gente percebe que às vezes ele vem meio que
embalado hermeticamente, do Uhum. tipo assim, como assim? Eu tirei uma nota que não é legal, a empresa não me aceitou. Então, esse eu vejo que, por um lado, ele está tentando proteger o filho, Sim. né? Que faz a parte dele como pai, mas por outro lado, eu diria que é interessante fazer exposições dessa criança, não sei qual que é a idade, Uhum. aos poucos, para ele interagir. Então você vai num restaurante lá com a criança, ô filho, pede pro garçom lá um suco, Isso. Uhum. fazendo quebrar um pouco a barreira dele Uhum. perceber que as pessoas também estão ali para fazer uma troca. Então, Sim. às vezes, você mora num condomínio, colocar ele ali para conversar um pouco com o Uhum. pessoal da recepção. Então, aos poucos, eu vou colocando esse filho, esse ente querido, junto à sociedade e para perceber que tem frustração, porque senão ele Uhum. está um adulto, acha que está um adulto, Sim. e ele começa a ter choques culturais. Parece que não, estão na mesma cidade e tudo, mas às vezes ele vai numa escola, gosta de uma menina, a menina não gosta dele, e ele começa meio que ficar chateado, e Uhum. é justamente, ele não consegue enfrentar uma frustração. Então eu diria É. que estar em casa, mas aos poucos também, saindo com ele para o mundo. É, e inserindo, né. Isso Uhum. me lembra a questão que a gente falou do passeio do cemitério, É uma né. dessensibilização, É uma é isso questão aí, do passeio do é isso cemitério. aí. Se eu for sozinha, eu vou ficar com medo, mas se Isso. eu tenho Vão com os um pais, pessoal, né, junto, isso. o medo vai diminuindo, Uhum. diminuindo, diminuindo, né. Sim. Bem interessante. Obrigada, viu, você que está aí acompanhando a gente, mandando a sua pergunta. 8h47, vamos lá, mais uma pergunta, por favor, produção? Bora que bora, o papo tá tão gostoso, o programa já tá quase acabando. Cláudia Ribeiro, do Jardim Garcia. Vamos lá, Vera, ó, antigamente a gente pedia açúcar pro vizinho, verdade. Hoje nem abrimos a janela. O medo está matando a nossa capacidade de ser gentil com o outro. Nossa, Cláudia, olha isso. Perfeito, perfeito isso, né, a gente vê que as relações sociais hoje estão muito individualizadas Uhum. e essa seleção de com quem eu vou conviver precisa ser muito criteriosa, né, porque ao mesmo tempo que eu não posso abrir a janela para todo mundo, porque eu não sei quem está do outro lado da Sim. janela, né, hoje em dia eu posso estar do outro lado, estar sendo vizinha de alguém que não vai contribuir favoravelmente para a minha vida, para a Perfeito. vida da minha família, né, então acho que este mundo humano está ficando muito menos relacionado, né. Uhum. E se você for a um restaurante, se você for a um ambiente de consultório, uma sala de espera, você vai ver que não tem ninguém nem cumprimentando o outro, né. Exatamente. Está todo Uhum. mundo preocupado com a sua telinha, com o seu celular, então é um ambiente muito voltado para si mesmo e com quem você se abre com as pessoas que estão mais próximas, com as pessoas e Uhum. nem sempre você seleciona quem são as pessoas que Sim. você quer que esteja mais próximo. Então acho que de novo volta a palavra educação, né. Como viver em condomínio? Viver em condomínio é uma forma de proteção, é um Uhum. reduto. Ao mesmo tempo, você está impedindo que as crianças conheçam o mundo na realidade. Então, aonde é que está o meio termo? Aonde que está a educação, por exemplo, da pergunta anterior? Tem Uhum. muito a ver com isso mesmo. Eu vou Sim. conviver com as crianças do meu condomínio, com os meus filhos vão conviver com os jovens do meu condomínio, na escola, então ele entra no carro, vai para a escola, volta, vai para o clube, volta, né? Vai para o shopping, volta. É tudo em redutos e que não existe mais essa janela aberta, como a gente foi perguntado, e que expande a nossa visão, expande a nossa coragem. A gente começa a ter muito mais consciência do que eu preciso ter medo e do que é um medo subjetivo trazido por essa contemporaneidade. Maravilhosa, né, agora faltando 10 minutos para as 9, acho que dá tempo de mais 2 perguntas, produção, daí 8h55 a gente vai para as considerações finais, tá bom? Ah, 2 perguntinhas, rapidinho, vamos lá atendendo você que está aí participando com a gente. Felipe Silva, Jardim Oulina, crianças que crescem ouvindo que o mundo é um monstro, podem criar uma visão pessimista da vida. Como ensinar proteção sem formar adultos assustados com tudo? Tem essa questão também, né, professor, de como a gente ensina as nossas crianças, né, as referências, tudo. Sim. Você sabe que isso me remete a uma situação da minha infância, né. Olha aí.
eu convivo com a minha mãe hoje, eu fico direto com ela está super saudável, ela tem 101 anos. Ontem eu a levei na aula de teclado, só para você ter uma Ai, ideia, que maravilhosa. né? Uhum. E uma das coisas que sempre eu ficava intrigado, uma vez a minha mãe me colocou dentro do ônibus, ponto final, falou com o motorista, falou: "Olha, ele vai ficar aí, ponto final, depois ele volta". Eu nunca entendia muito, desculpa, essa situação. Depois ela veio me explicar, falou assim: "Ó, eu não sei como que você ia se adaptar". Veja, eu tenho 63 anos. Então ela já me colocava numa situação de, entre aspas, enfrentamento. Uhum. Só que hoje eu não consigo fazer muito isso, né? Então eu diria que o ponto é tentar mostrar que existe sim um lado perigoso, porque não dá para falar que não tem, Sim, claro. né? Então isso é uma psicoeducação dentro de casa, né? Uhum. Você não precisa ter um psicólogo lá dentro. O pai, nessa hora, pode ser um elemento e deve ser um elemento que traga informação para a criança e, ao mesmo tempo, que vá mostrando também situações positivas e negativas, trazendo a realidade próximo dele. É através de um filme eu posso ver? Pode, mas às vezes é muito distorcido. É muito melhor você pegar e sair pela cidade e mostrar, né? Porque senão você trava uma ideia de cidadania. Uhum. Então, essa criança pode crescer com medo das pessoas e se fechar para o mundo, que não vai ser bom nem para as pessoas que estão próximo dela e nem para ela. Muito bom, muito bom. A última pergunta, então, bora que bora, tem que correr. 8h52, tá tão gostoso esse bate-papo de hoje, quanto ensinamento, quanto a troca, gente, eu fico feliz demais. Fernando Silva, do Jardim Magnólia, mesmo em lugares calmos, o alerta continua ligado à nossa cabeça. Sim, é sim, Fernando. Porque o sentimento de perigo não vai embora, nem quando tudo parece estar bem, Vera. A gente tá com medo constante. Então, voltamos à hipervigilância. Hipervigilância, total. Voltamos ao que estamos nos alimentando na Uhum. relação da nossa autoproteção, da proteção da nossa família, dos nossos filhos, né? Então, eu acho que a base disso tudo está em que valores eu estou cuidando para o meu mundo mental. Quais são as situações que eu devo estar atenta e preocupada ou não, né? Então, acho que enquanto a gente está. Isso tudo, como nós já conversamos aqui, é muito repetido e vai sendo internalizado. Então, como é que eu estou num ambiente agradável e eu estou com medo? Eu estou atento, ou eu estou desassossegado e nem sei o que é. E é um medo que está vigilante e que independe da minha vontade. Né? Vem daquela forma sutil. Na medida em que eu tenho valores bem formados e eu leio, eu estou atento ao mundo, eu dialogo, eu acho que a linguagem Sim. é alguma coisa fundamental, para não dizer a leitura, né? A leitura correta do mundo, né? Uma leitura, e não existe certo ou errado, mas a leitura que faz jus aos meus valores, né? Aquilo que eu quero apoiar, aquilo que eu concordo, ou o que não. Então, eu tenho esse discernimento. Eu dialogo comigo, eu dialogo com os meus amigos, eu dialogo com os meus colegas de trabalho. Então, isto tudo é o que vai possibilitar que eu esteja menos vigilante. Entendeu? Muito Eu tenho bom. um pouco mais de saúde, mesmo num ambiente em que tem. Você vai ver que está todo mundo atento a alguma coisa. Está tomando o seu chopinho, está comendo o seu churrasco, tudo delicioso, muita risada e tudo. Mas em segundos a coisa parece que vem à tona no nosso pensamento e dá aquele frio na barriga que você não explica, você não sabe o que é. Né? Isso é a nossa tendência se nós não cuidarmos disso, e é um cuidado primeiro pessoal, meu comigo mesma, de atenção, de discernimento. Muito bom, gente. Olha, a gente precisa encerrar 8h55. Nossa, a gente fecha a semana com chave de ouro aqui no nosso estúdio Câmara, com essas duas pessoas maravilhosas aqui nos ensinando, né? Como é que a gente deve lidar com esse medo? O medo, ele é natural, né?
é humano, ele é necessário para que a gente sobreviva, mas quando ele passa a organizar a nossa vida, determinar as nossas rotas, impedir os nossos encontros, limitar as nossas escolhas, a gente precisa ficar atento com toda essa questão do medo e buscar ajuda, né? E buscar ajuda, como muito bem disse o professor, às vezes é dentro da sua casa, Uhum. se você conversa, fala, explica, né? Falar cura, e quando essa questão é do medo, o coletivo também ajuda para que esse medo seja seja minimizado, vamos dizer assim. Mas o medo faz parte da vida e ele também nos protege. A gente quer agradecer a participação de vocês, Vera, maravilhosa, obrigada pela sua Foi um prazer presença. imenso conhecê-la, estar aqui nessa experiência com o professor Alexandre. Foi muito gratificante. Obrigada. Nossa, nós que agradecemos, professor Alexandre, quanto ensinamento, quanta troca. Fico muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigado gratidão, mais uma viu? vez, Rubio, pelo convite. Precisando da gente, estamos a postos. É isso, gente. E olha só, hein? Falamos do medo, então agora você já sabe que você pode controlar esse teu medo. E se ele passar do controle, você também precisa buscar ajuda, tá bom? Ô, produção, traz pra mim aí o programa de amanhã, por gentileza. Vamos lá. Amanhã não, gente, amanhã é sábado. O programa de segunda-feira. Segunda-feira a gente vai falar dos feriados prolongados. Ah, tá bom. E aí, né? A gente tá vivendo um ano que tem muitos feriados prolongados. E aí eu te pergunto, como é que a gente se prepara mentalmente, emocionalmente, para esses dias de feriados prolongados, que parecem, sim, um sinônimo de descanso, né? Mas nem sempre são tão leves assim. Quando você não vai viajar, mas você acaba se comparando com quem foi, fica lá na internet rolando o feed e vendo as pessoas passeando na praia, você fala, tá todo mundo na praia, eu não tô. Né? E a pressão de você deixar tudo organizado no trabalho por conta dessas pontes, sabe? Então, ó, tem feriado, né? A gente vai esticar o feriado, aí tem que deixar tudo arrumado no trabalho, tem que trabalhar o dobro, né? Então, gente, será que isso é descanso, é pausa ou é fonte de ansiedade? Então, segunda-feira, a gente vai conversar sobre expectativas, comparação, produtividade e equilíbrio emocional nos feriados prolongados. Combinado? A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Quero lembrar que a Ilha está chegando aí, direto da Central IA, trazendo informações atualizadas aqui de Campinas, do Legislativo, do nosso estado de São Paulo, Brasil e mundo, inclusive cotação do dólar, euro e muito mais. Ao meio-dia, Gabriel Castro, no Câmara Notícia, trazendo informações de tudo que aconteceu ontem na reunião ordinária. E a nossa equipe, né, de jornalistas apostos, sempre trabalhando, trazendo informação para você da cidade de Campinas, do Legislativo e aqueles programas de entretenimento para o seu final de semana, que super vale a pena você estar ligado aqui na nossa programação da TV Câmara Campinas, tá bom? 8h58, vamos entregando. Um grande abraço para você, fique bem, se cuide, aproveite da forma que você achar pertinente o seu carnaval, né? Mas lembre-se, você precisa estar no aqui e no agora sempre, tá bom? Um grande beijo, fique bem e até segunda. Tchau, tchau.